Em uma disputa acirrada, o prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, Osiel Oliveira, do PSD, e o seu adversário político Júnior Marabá, que é do DEM, estão empatados tecnicamente na corrida eleitoral que vai definir o comandante do Executivo Municipal pelos próximos 4 anos. É o que revela levantamento Atar de Potencial Pesquisa. O Instituto aponta Osiel com 35% das intenções de voto e Marabá com 30%, enquanto o terceiro candidato, o comandante Rangel, do PL, soma 2%. Os indecisos são 24%, enquanto brancos e nulos somam 8% e 1% não respondeu. Realizada entre os dias 1º e 6 de outubro, a pesquisa tem margem de erro de 4,5 pontos percentuais. Foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BA 08389/2020 e tem nível de confiança de 95%. O diretor da Potencial Pesquisa, o estatístico e especialista em marketing político Zeca Martins, é mais uma vez o nosso convidado aqui no Issa Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Bom dia, Zeca. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. É um prazer estar de novo aqui com vocês. Mais um resultado de uma pesquisa eleitoral realizada pela Potencial e o Grupo Atar. Exatamente, é o 5º levantamento desde o início dessas pesquisas. 5º levantamento nessa parceria Atar de Potencial Pesquisa. Alguma surpresa nessa pesquisa em particular, Zeca? Não, a gente, enquanto pesquisador, a gente não pode estar surpreso com os resultados de pesquisa, né? A gente tem que estar isento e atento para todo e qualquer resultado que aconteça, né? A gente está falando de um diagnóstico momentâneo, de uma percepção, mas os resultados eles mostram uma disputa acirrada, como já foi em 2016, né? Os candidatos Osiel, que é o atual prefeito, e Júnior Marabá disputaram um pleito em 2016 e a corrida também foi muito acirrada. A diferença percentual foi aí em torno de 3%, se eu não me engano, foi de 51,5% a 48% praticamente. Então, era de se esperar uma disputa tão acirrada em Luiz Eduardo. Ô Zeca, essa pesquisa ela é feita por telefone. Eu já vi candidato contestando essa metodologia. Como é que você avalia como opção de pesquisa? Qual é a confiabilidade que uma pesquisa feita por telefone oferece para os eleitores, para os candidatos em geral? É importante a gente entender que em pesquisa existem duas metodologias, a metodologia quantitativa e a metodologia qualitativa. A pesquisa de intenção de voto, ela é uma pesquisa quantitativa, que é baseada na ciência estatística, né? E o que embasa um processo de pesquisa é a teoria da amostragem, o que permite que a gente faça com um número significativo de uma população, neste caso de eleitores, que a gente consiga fazer inferências sobre toda a população. Esse é o método, é baseado na ciência, na estatística. Tá? E existem as técnicas de abordagem. A abordagem telefônica é uma, a abordagem presencial é outra, a abordagem, por exemplo, pela internet ou através de e-mails, com links, com autopreenchimento é outra. Então, todas elas vão ter as suas vantagens e desvantagens. No caso da pesquisa eleitoral, o mais importante é que a gente tenha a representatividade daquela população estudada. E o que a gente está falando de significância? Fala do tamanho da amostra, e representatividade fala das características. Então, principalmente na disputa eleitoral, né, nas pesquisas eleitorais, o TSE determina que essa ponderação, essa representatividade seja utilizada em variáveis como sexo, faixa etária, grau de instrução, nível econômico e a região, a delimitação geográfica que foi feita aquela pesquisa. Então, independe da técnica, se ela é telefônica, se ela é presencial. O importante é que ela tenha essa representatividade.
E uma das vantagens da pesquisa telefônica, e não vou nem levar em consideração agora o momento que a gente vive de pandemia, né? Então, o máximo que pudesse evitar fazer com que as pessoas tenham contato, aglomerações, etc., é o ideal. Então, a pesquisa telefônica nos permite, por exemplo, fazer contato com pessoas tanto de classes de nível econômico mais elevados, onde numa oportunidade presencial a gente não consiga, como também em áreas mais pobres, mais carentes, ou até de extrema violência, onde nós temos. Então, a pesquisa telefônica permite que a gente consiga conversar com essas pessoas. Então, todas essas técnicas de coleta, é importante entender que é técnica de coleta, não é a base científica, né, que determina qual é a significância, qual é a representatividade. A técnica de coleta é o caminho para chegar até o eleitorado. Então, isso tudo, todas as técnicas, na verdade, nos permitem chegar no eleitor ou na população que está sendo pesquisada em estudo. E quando você fala nessa representatividade, você define o universo que vai ser pesquisado e uma amostra que seja fiel a esse universo, não é isso? Para que essa amostra possa ser pesquisada e representando o universo. Exatamente isso. E essas informações, elas são oficiais, elas são liberadas, de domínio público. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele divulga essas informações, assim como o IBGE. E a gente tem utilizado o censo de 2010, infelizmente ainda a gente não tem uma informação mais atualizada, mas o próprio IBGE, através de outras pesquisas, como o PNAD e POF, e outras pesquisas que são realizadas, ele faz algumas atualizações. Então, nós utilizamos todas essas informações como base para entender quais são as características da população que vai ser estudada e aí sim fazer a aplicação do método. Mas o mais importante ainda de tudo isso é a gente entender o controle de qualidade. Como é que foi feita a pesquisa, como é que foi dado o treinamento nas pessoas que vão fazer as entrevistas, como é que foi feita a auditagem, verificação. Então, tudo isso contempla o que a gente chama em pesquisa de mercado e opinião de que são equívocos que podem ser cometidos independente do método, independente da técnica de coleta. Então, é muito importante que se tenha um controle de qualidade bastante efetivo para que os resultados, de fato, reflitam o comportamento da população. Zeca, voltando um pouco para Luiz Eduardo Magalhães e até para explicar aos nossos ouvintes, o Júnior Marabá e o Osiel Oliveira, eles estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro. A gente ouve falar isso com muita frequência quando há o anúncio do resultado de pesquisas, mas para muita gente não é tão fácil entender o que é o empate técnico. Você poderia explicar para os nossos ouvintes o que seria isso? É verdade, Fernando, e muito boa a sua pergunta para que a população tenha a clareza da interpretação de uns resultados de pesquisa. Quando a gente desenvolve o que chama-se de plano amostral, que contempla características estatísticas e de representatividade da amostra, tem um parâmetro que chama-se o parâmetro de margem amostral. O que é essa margem amostral? É o que a gente chama de precisão da estimativa. Então, a estimativa da amostra, ela é pontual. Quando a gente faz a interpretação, a gente tem que pensar em intervalos. Como assim? A margem amostral, por exemplo, da pesquisa de Luiz Eduardo Magalhães, ela é de 4,5 pontos percentuais. Então, o resultado da estimativa pontual, por exemplo, de Osiel Oliveira, que é 35, significa que o valor da intenção de voto não é exatamente 35, mas é um valor que vai estar dentro de um intervalo. E que intervalo é esse? É esse intervalo de 35 mais ou menos esses 4,5 pontos percentuais. Então, significa que Osiel Oliveira, ele pode estar com
30,5 pontos ou 39,5. E o segundo colocado, que é o Júnior Marabá, do DEM, ele tem 30 pontos, ele tem 30% na estimativa da amostra. Mas quando a gente faz o intervalo, ele pode ter 34,5 ou pode ter 25,5. Então significa que, por exemplo, o valor máximo de Júnior Marabá é maior do que o valor mínimo de Osiel Oliveira, que seria 34,5 contra 30,5. Ou seja, se há a interseção desses intervalos, significa que há um empate técnico. Ou seja, que qualquer um dos dois pode estar à frente. É isso que é o que a gente chama de empate técnico na interpretação correta da informação de pesquisa de mercado, pesquisa de opinião. Zeca, esse é o 5º levantamento realizado em parceria com o Grupo à Tarde e a Potencial Pesquisa. Até agora, levantamentos realizados em municípios de médio e grande porte. A gente começou também, já tivemos, aliás, em Salvador, Camaçari, enfim, municípios de médio e grande porte, e há a previsão de levantamentos próximos agora em municípios de menor porte, de pequeno porte, é isso mesmo? E pesquisas que serão divulgadas aos sábados. Queria que você falasse um pouco mais sobre essas próximas pesquisas, essa relação da Potencial Pesquisa com o Grupo à Tarde também. É exatamente isso, Gerson. Nós estamos cada vez mais estreitando essa parceria, até em virtude do sucesso que tem sido alcançado, né, com o trabalho que a gente desenvolve, não só na área política eleitoral, mas também na área de mercado, em outras áreas. E vão ser divulgadas ainda às quintas-feiras a gente ainda continua divulgando as pesquisas. Nós vamos divulgar, Feira de Santana já está em campo, depois vem Salvador, depois provavelmente Itabuna, depois a gente volta com Salvador de novo. Então isso na quinta-feira. E aos sábados nós estamos planejando já para o próximo sábado, esse não, mas para o sábado da semana que vem, já mais 2 cidades. E aí estamos avaliando quais são as cidades, provavelmente Candeias. Então a gente quer dar a oportunidade também de cidades um pouco menores, né? Ou cidades bem pequenas, de que a população possa ter uma informação de credibilidade, uma informação confiável e que possa ajudar ao entendimento do comportamento do eleitorado na sua cidade. Então, dentro dos nossos limites, né, são 417 municípios, não dá para fazer tudo, mas nós temos aí a ideia de fazer algumas cidades, por exemplo, Iaçu, Remanso, Candeias, quem sabe Lauro de Freitas. Então tem muitas outras cidades que podem ser trabalhadas e estamos avaliando a possibilidade. Tá certo, Zeca Martins. Valeu, Zeca. Muito obrigado, diretor da Potencial Pesquisa, estatístico e especialista em marketing político, Zeca Martins, conversando mais uma vez conosco aqui. Valeu, muito obrigado, bom dia e até uma próxima, Zeca. Obrigado, até uma próxima. Bom dia a todos os ouvintes do Isso é Bahia. Mais uma conversa que você sabe vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram, 8h52 na Tarde FM.